Fala aí, galera, beleza? Professor Bruno aqui com vocês para mais uma resolução mais uma resolução de questão do seriado da UPE, aquela playlist que eu estou montando só com questões do seriado SSA 1, 2 e 3, tá? Nesse vídeo de hoje a gente vai trabalhar mais uma questão do SSA 2, que é uma questão de estequiometria. Na verdade, é mais uma questão de termoquímica, aquela onde a gente relaciona a massa com a quantidade de calor que um determinado material pode gerar. Então, por exemplo, hoje a gente vai fazer a comparação da quantidade de calor gerado por um botijão de gás e pela madeira. Então, vamos seguir o enunciado da UPE 2020 e aí a gente volta para a resolução naquela mesma metodologia que a gente sempre vem usando. Então, simbora para o enunciado para a gente ver como é que vai ser, o que o texto pede, e depois a gente volta com o esquema montado aqui para a gente poder explicar o que vai trazer na questão. Com o agravamento da crise econômica no país, algumas famílias passaram a usar madeira, cuja densidade é igual a meio grama por centímetro cúbico, como combustível, em substituição ao GLP. GLP é o gás de cozinha, gás liquefeito de petróleo, que é uma mistura dos gases propano e butano. Você já deve estar mais ou menos familiarizado com química orgânica e sabe que são dois hidrocarbonetos, comercializado em botijões contendo 13 kg da mistura. A madeira é constituída basicamente por celulose e hemicelulose, tendo calor de combustão igual a 4 quilocalorias por grama, enquanto o GLP tem calor de combustão igual a 6 quilocalorias por grama. Considerando uma família que utiliza toras cilíndricas de madeira com 10 centímetros de raio e comprimento igual a 25 centímetros, já se ligou que aí vai ter um cálculo de volume do cilindro, né? Ele já deu o raio e deu o comprimento. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer aqui, é calcular que tamanho e qual é o volume dessa madeira, beleza? Assinale a alternativa que indica o número de toras que liberaria, nas condições indicadas, aproximadamente a mesma quantidade de calor fornecida por um botijão de GLP, dado π igual a 3,14. Então, abaixo das opções, quantas toras eu vou precisar usar, certo? Então, observa aí que esse tipo de questão ela é bem a realidade do que vem acontecendo no país recentemente. Independente da sua opinião política, você deve saber que algumas famílias realmente precisaram catar lenha pelo meio da rua. Qualquer pedacinho de madeira que tivesse no lixo já era uma fonte de fogo, porque a galera não estava mais conseguindo comprar gás, tá certo? Outras famílias que não tinham, principalmente aquelas que moram em área urbana, que não tinham como catar madeira pelo lixo dos outros, estava fazendo o quê? Utilizando o álcool, e aí esse álcool estaria, no caso, provocando muitos acidentes de queimadura, principalmente nas crianças, né? Mas também os adultos também que não vacilam se queimam com álcool também. Então, essa é uma questão que, por ser de 2020, crise econômica, pandemia rolando e tal, a gente tem, desde 2018, na verdade, né? Esse quadro em que as famílias não estariam mais conseguindo nem comprar o próprio botijão de gás para poder cozinhar. Mas deixando a política de lado, vamos embora para o que o enunciado está pedindo, certo? Vamos embora lá, vamos fazer aqui a montagem da questão. Então vamos lá. Lembra que ele disse no enunciado que eu tinha 13 quilos de GLP em cada botijão. E 13 quilos de GLP corresponde a 13 mil gramas de GLP, beleza? E aí ele diz para mim, e se 1 grama desse GLP corresponde aí a uma quantidade de calor de 6 quilocalorias, cada grama de GLP corresponde a 6 quilocalorias, ou seja, quando cada grama de GLP for queimado, eu vou ter 6 quilocalorias. Então, quanto me dará 13 mil gramas de GLP? Quanto me dará essa energia? Então, você vai lá calculando, faz lá os seus cálculos bonitinhos, 13 mil vezes 6 vai dar 78 mil quilocalorias. Aí eu vou marcar aqui esse valorzinho. O que esse valor significa dizer? Significa, pessoal, que 78 mil quilocalorias é o conteúdo de calor total que, quando o botijão secar, vou fazer melhor assim, quando o seu botijão secar, ele terá queimado, ele terá fornecido 78 mil quilocalorias. É o que ele vai me dar de energia, certo? Então, o que essa família, coitada, precisa? Ela precisa achar uma quantidade de madeira, nas condições lá que o enunciado diz, que forneça isso aqui, referente a um botijão. Só que para isso, é como faz assim, meu filho, vá lá na rua e cate umas toras de madeira. Agora as toras tem que ser assim, viu?
Tem que ter 20 centímetros de diâmetro, assim mais ou menos a tora, e tem que ter 25 centímetros de comprimento, porque o volume dessa madeira, e cata aí X toras de madeira, que é o que vai descobrir na questão, né? Vai fornecer a quantidade de calor de um botijão. Entendesse? Então é isso que a gente vai descobrir. Só que primeiro eu preciso descobrir quanto de calor me dá em uma tora só de madeira. E para isso ele me dá algumas condições. Vamos ver que tora de madeira é essa, né? Tora de madeira. Tora de madeira, certo? Vamos lá. O que ele diz para mim em relação ao raio da tora? Ele diz que é 10 centímetros. O diâmetro é 20 no caso, né? Ele diz que o comprimento, ou a largura dela, o comprimento, que vai ser a altura do cilindro, é de 25 centímetros. E ele diz que π, certo? O π é a constante da área do círculo, é igual a 3,14. A gente sabe que o volume da circunferência é dado por área da base vezes altura, que aqui no caso vai ser comprimento. Se ela estiver em pé, altura vai estar em comprimento, certo? Então, o volume da circunferência vai ser igual a π vezes r ao quadrado vezes h. Então, o volume da minha circunferência vai ser igual a 3,14 vezes 10 vezes 25. O volume da minha circunferência vai ser igual a 7.850 centímetros cúbicos. Ou seja, a tora de madeira que eu vou catar no meio da rua, que aquela família vai catar no meio da rua, ela tem que ter 7.850 centímetros cúbicos. Mais ou menos 7 litros por aí. Certo? 7.800, cada 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, 7.000 são 7.000 litros, 7.000 ml dá 7 litros. Dá quase 8 litros de madeira, vamos dizer assim, no volume, certo? E aí é a pergunta, essa tora me fornece quanto de calor? Beleza, achei uma tora no meio da rua. Quanto ela me dá de calor? O problema é que o calor, não sei se você está lembrado de termoquímica, mas o calor não rola em volume. Ou seja, quando eu queimo alguma coisa, eu não queimo em litro. Quando o meu carro queima gasolina, ele não queima em litro de gasolina. Eu compro em litro no posto, mas meu carro queima em grama de gasolina. Então eu preciso converter esse volume aqui para massa em grama. Como é que eu vou fazer essa conversão? Utilizando a densidade, vai aparecer aqui do meu lado, certo? Vai aparecer aqui do ladinho, que é a densidade dada no enunciado. Quanto que é a densidade de 1 grama de madeira? Como é que é a densidade da madeira na questão, melhor dizendo? É meio grama por centímetro cúbico, ou seja, meio grama por ml. Então, vem comigo. Puxa aqui a setinha para cá, ó. Então, acompanha comigo. Então, se eu tiver aqui 7.850 centímetros cúbicos, 7.850 centímetros cúbicos, ó, unidade embaixo de unidade, beleza? Quantos gramas de madeira eu terei? Então, esse meu X aqui vai ser igual a quanto? Fazendo aqui, ó. 7.850 vezes meio, multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Vai dar quanto isso aí? 3.925 gramas de madeira. Bom, já sei que a minha tora vai ter que dar essa massa, quase 4 kg de madeira. Numa tora só. Imagine isso, uma criança que devia estar na escola estudando, carregando essas torinhas de madeira para casa para poder mamãe cozinhar no fogão a lenha. Aí tu vai, Bruno, mas no fogão a lenha a comida fica mais gostosa. meu cu. Então vê só, beleza. Só resta saber uma coisa agora. Eu já sei que meu botijão vai me dar 7.800 quilocalorias. Eu já sei que meu botijão vai me dar 7.800 quilocalorias. Agora que eu já descobri quanto pesa cada tora de madeira que a família vai precisar, eu preciso descobrir agora quanto de madeira eu vou ter que obter, quanto de madeira eu preciso para obter a mesma energia. Porque observa só, se tu não tem um botijão de gás, tu precisa substituir esse botijão de gás, certo, por madeira. Quanto de madeira tu vai precisar para dar essa mesma quantidade? E aí o enunciado ele é interessante, ele diz a mim, ó, cada grama de madeira são 4 quilocalorias, 4.000 calorias no caso, né?
Então, vê bem, quanto de madeira eu preciso? Então, quanto de madeira eu preciso? Quanto de madeira eu preciso? Essa é a minha pergunta que eu preciso responder agora. Então, observe só. Se, olha só, se, vê bem, viu? 4 calorias quilocal, certo? Vou apagar aqui para fazer bonitinho. Vamos apagar. Se 4 quilocalorias corresponde a 1 grama de madeira, o botijão que eu vou precisar, 78.000 quilocal, vão ser X gramas de madeira. Então ficamos aqui, ó, meio pelos extremos novamente, ficamos assim, ó, que X vai ser igual a 78.000 quilocal. Vamos esquecer o quilocal, porque eu vou cortar, não é isso? O quilocal vai ser cortado aqui, ó. Vamos ficar assim, ó, 78.000 dividido por 4, então X vai ser igual a 19.500 gramas de madeira. Ou seja, quase 20 quilos de madeira eu vou precisar para obter a mesma energia que um botijão só me daria. Eu vou precisar de 20 quilos de madeira para obter a mesma energia. Mas a relação está certa, né? Se 13 quilos me dão 78.000 e eu tenho o GLP queima com mais calor, fornecendo mais calor que a madeira, logicamente eu precisaria de mais madeira, ou seja, quase 20 quilos, segundo a minha continha ali. Resta saber agora o quê? Quantas toras eu vou precisar com base nisso aqui. Porque, vê só, como eu acabei de falar, né? Uma tora de madeira vai me render, no caso não precisa achar a quantidade de energia por tora. Eu sei que são 19.500 gramas de madeira. Resta saber quantas toras nessa dimensão aqui, ó, nessa massa, eu vou precisar. E aí ele me diz o seguinte, ó, se uma tora corresponde a, vou vir para cá agora, se uma tora corresponde a 3.925 gramas de madeira, se eu tiver 19.500 gramas de madeira, eu vou ter X toras. E aí, fazendo as contas de novo aqui, ó, meio pelos extremos, eu vou localizar, vou descobrir que eu terei aproximadamente 5 toras, gabarito aí da letra D. Então, observe aí que essa questão foi mais uma questão de cálculo químico envolvendo agora termoquímica. Termoquímica é assunto corriqueiro, tanto no Enem, como no seriado, como qualquer outro vestibular, qualquer concurso que você vai fazer, que tiver uma prova de química, vai aparecer uma questãozinha de termoquímica. E existe uma grande chance dessa questão de termoquímica ser uma questão de cálculo, certo? Então, por hoje é só, vou ficando por aqui. Aqueles mesmos dizeres de sempre. Se você não entendeu qualquer parte, precisa de uma explicação particular, uma explicação mais própria para você, fala comigo no comentário desse vídeo ou no Instagram, no @prof.bruno_lardion, que está aparecendo aqui embaixo para você. E eu vou ter o maior prazer que assim que eu ver, tiver um tempinho, eu vou responder para você essa dúvida, certo, pessoal? Posso até gravar um videozinho explicando, tá? E marco você lá. E você só me agradece fazendo o compartilhamento desse vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, você chegou até aqui, até o final desse vídeo, eu agradeço muito. Espero que você tenha a oportunidade de compartilhar ele com seus colegas. Vamos por aqui, vou ficando por aqui agora. Entendeu? Questãozinha bonita, grande pra dedéu, mas é uma questão bonita de ser resolvida e que vai aparecer muito, logicamente, é a habilidade do estudante em resolver contas de operações básicas de matemática que está em jogo aqui. Certo, pessoal? Para todo mundo, um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.